Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma live de astrologia aqui do nosso canal. Hoje com mais uma edição do nosso programa O Céu da Semana, em que apresentamos as posições astrológicas da semana que nos ajudam a viver a vida de maneira mais consciente, entendendo a cada passo a ser dado um pouco do que a natureza nos revela, um pouco do que ela nos reserva para as nossas experiências coletivas e individuais. Então, para isso, a partir da linguagem astrológica, a gente pode se preparar melhor para a vida, conhecendo um pouco quando é tempo de plantar e de colher e o momento mais adequado para cada coisa. Então, hoje, para o céu da semana, temos novamente uma semana bastante agitada, anotem aí, é bastante coisa. E nós vamos ter, pela segunda quinzena consecutiva, vamos ter um eclipse, ou um eclipse, como queiram. E esse eclipse dessa vez será solar, em que temos numa lua nova o alinhamento perfeito, ou quase perfeito, depende do ponto de observação do Sol com a Lua, havendo o ocultamento do Sol a partir da interferência, do atravessamento da Lua. Então, pessoal, nós vamos ter nesse momento tenso do eclipse, que fica mais tenso devido a 15 dias atrás termos experienciado um outro eclipse, exatamente oposto a esse em termos de posicionamento, mas igualmente tenso. Vamos começar, são várias coisas, vamos destacar alguns pontos. Até o momento da eclipse, que vai ser entre quarta e quinta-feira, hoje é dia 7 de junho, então estamos falando da quarta-feira, dia 9, e quinta-feira, dia 10, mais ou menos pelas 5 da manhã, vai ser o momento do alinhamento. Então, as horas anteriores e posteriores a esse horário, das 5 da manhã, serão o momento em que a gente mais vai perceber o efeito da oposição, do enfrentamento entre Sol e Lua. Lembrando que, como sempre, o Sol na astrologia representa a visão racional da vida, representa a nossa consciência e o esclarecimento. E a Lua representa a nossa necessidade emocional, a nossa percepção emocional e aquilo que a gente sente que precisa para viver a vida. E quando esses dois luminares estão em desacordo, estão em confronto, temos um período um pouco tenso e sombrio em alguma das áreas da nossa vida. Esse eclipse vai se dar no grau 25 do signo de Gêmeos. Então, para a gente ter uma noção mais precisa do quanto que isso vai nos afetar, a gente pode verificar no nosso mapa astral, onde nós temos o grau 25 de Gêmeos, ou seja, qual a casa astrológica, ou seja, qual área da vida em que nós particularmente vamos perceber essa influência. E a casa onde esse ponto incidir será a área da vida que a gente mais vai perceber sensível nesse momento do eclipse. O eclipse ele tem um efeito que se estende por aproximadamente 2 semanas no seu aspecto mais intenso e por alguns meses em aspectos menores ou, digamos, resquícios do efeito dele. Esse não é um dos mais violentos, então ele vai se perceber pelo menos por 2 semanas. E ocorre que esse eclipse ocorrendo em Gêmeos, ele nos traz, seja qual for a casa astrológica que ele estiver incidindo no nosso mapa particularmente, ele nos traz um ponto tenso e sensível de reflexão, de ponderação sobre as nossas ideias, os nossos posicionamentos e a nossa palavra, o uso da palavra. Lembrando que ele ocorre durante um trânsito de Mercúrio retrógrado, ou seja, durante uma retrogradação de Mercúrio, o que torna esse aspecto da comunicação e do entendimento das coisas um pouco mais enrolado. Então,
muito cuidado com o momento de calar, muito cuidado com o que é dito e como é entendido. Muito cuidado para que se a gente está expressando realmente o que a gente deseja e se a gente não está causando mais problemas ou novos problemas tentando resolver com a palavra. Então esse é um ponto sensível para este momento. Outra coisa, além, então, até agora só falamos do eclipse, né, e da sua relevância, do seu impacto. A gente também vai ter, nessa mesma semana, um ingresso do planeta Marte no signo de Leão, né? Ele também ocorre no dia 11, então essa quinta-feira vai amanhecer com forças intensas. O planeta Marte representando a nossa vitalidade, o nosso vigor, a nossa capacidade de ação, a nossa competitividade, a nossa forma de lutar, de brigar e de nos posicionarmos frente às adversidades. O nosso guerreiro interior, ele sai de um signo caseiro, passivo, sereno, tranquilo, aconchegante e passional, que é Câncer, e ele ingressa num signo de fogo, num signo onde Marte se encontra sempre exaltado. Marte em Leão é exaltação, e isso inaugura um período de esforço no bom sentido, um período positivo para todos as conquistas, lutas, desafios, superações e a exaltação da nossa força. É um bom período para nós testarmos as nossas capacidades, colocarmos à prova a nossa capacidade de superar as adversidades. É um bom período para nós combatermos, fazermos o bom combate e buscarmos ser justos naquilo que a gente luta. É um bom período para exercício físico, é um período para fazer valer a justiça e através do posicionamento, da imposição daquilo que precisa ser esclarecido, colocado, definido. Então é um momento de força que se inaugura por algumas semanas. Vamos aproveitar. E esse ingresso de Marte em Leão tem muito mais de positivo do que de tenso. A combinação de Marte com Leão ativa muito a coragem e a relação da coragem com a sede natural da coragem, que é o coração, que é o que Leão representa. O envolvimento da coragem com o amor e com o colocar o coração na ponta da chuteira, o posicionamento, né, através daquilo que a gente acredita, aquilo que a gente ama, aquilo que a gente deseja, força de vontade para abrir caminhos. Tudo isso são aspectos que superam largamente o âmbito positivo do que o negativo. Então esse é um ponto, digamos, forte e luminoso do período, é esse ingresso de Marte em Leão. E nós também vamos ter na véspera, né, um ponto meio positivo, meio negativo, né, porque o Mercúrio está retrógrado e ele andando para trás vai encontrar o Sol. E esse encontro ele é tenso porque é na quarta, né? É junto com o eclipse. Então, nas periferias do eclipse nós temos o encontro do Mercúrio com o Sol. Então, esse encontro ele vai nos trazer bastante da consciência em relação às palavras, a consciência em relação ao que é dito, ao que a gente quer comunicar versus aquilo que a gente consegue expressar. Então, muito cuidado, porque como o Mercúrio está retrógrado, esse encontro com o Sol ele acaba potencializando alguns riscos que envolvem a comunicação. Então, muito cuidado com o que é dito, o que é compreendido, o que é expressado, para que seja muito reto, ajustado, porque o Sol vai estar escancarando, esclarecendo para bem e para mal tudo, em termos de comunicação e de pensamento. Então, devido a ser conjunto a um eclipse, esse encontro do Sol com Mercúrio retrógrado tende a ser um pouco mais perigoso, inclusive de se revelar coisas indesejadas,
falar mais do que se deve ou do que se gostaria. Então, muito cuidado com esse momento de encontro, que vai ser breve, mas vai ser arriscado e tenso. Muito cuidado. Além disso, temos também um outro aspecto bastante positivo, que é o encontro de Vênus com Urano. Como Vênus e Urano vão se encontrar de maneira harmoniosa, esse aspecto favorece que nos relacionamentos amorosos se descubra, se revele ou se traga à tona coisas da relação que não estavam claras, que se apresentam como coisas originais, novas e tal, mas que acabam fortalecendo e favorecendo a relação. Então, esse vai ser bem próximo do Dia dos Namorados, né? Então, um Dia dos Namorados com o ingresso de Marte em Leão acentua o romantismo de todos significativamente, mas com Vênus e Urano se dando as mãos, teremos um Dia dos Namorados bastante original. E a palavra-chave desse encontro de Vênus com Urano é a liberdade de escolha. Talvez seja um bom momento para a gente trazer à consciência o porquê nós escolhemos quem nós escolhemos, o porquê nós escolhemos a pessoa que nos acompanha e, fundamentalmente, que a experiência de estar junto com alguém seja uma experiência de libertação das nossas pequenezas. Que estar junto com alguém possa nos tornar maiores e melhores. Isso é a aliança mágica de Vênus com Urano. Muito cuidado, essa combinação ela tende a nos atrair instabilidades. Só que essa é uma combinação especialmente harmônica que pode fazer das instabilidades pontes para uma visão mais clara de todo o relacionamento. Então, se preparem, porque isso é um bom augúrio para o nosso momento dos namorados, né? Até namorados de todas as idades e todos os estados civis, né? Que mais? Além disso, além então do Vênus com Urano, que vai se dar ali pela sexta-feira, nós também temos um aspecto tenso que permanece desde a semana passada até a semana que vem. O Plutão está em oposição a Marte, e isso permanece sendo o principal ponto tenso do período, é quase do mês, tá? Porque é desde a semana passada até a semana que vem. E lembrando que Marte é o deus da guerra e Plutão é o deus da morte. E essa oposição, ela se dá participando, né, de um aspecto com Saturno também. Então, isso é uma carga bastante pesada, que só para vocês saberem, a última vez que houve um alinhamento desse tipo, mais tenso e pesado, ocorreu a invasão do Capitólio, tá? Lá em janeiro. Então, esse é um encontro bastante tenso e que promete riscos maiores, riscos aumentados de atritos. Como estamos envolvendo Saturno e Plutão, que são planetas coletivos, essa tensão ela recai com maior risco sobre os nossos aspectos coletivos também. Então, é um risco aumentado de eventos coletivos, públicos, políticos, internacionais, né, que envolvam grupos maiores, né, riscos de eventos tensos. Então, lembrando que Marte representa não só a guerra física, mas também os enfrentamentos. Então, esse período ele se mantém muito propício a enfrentamentos. Então, além de tudo o de cor de rosa que eu já falei antes, né, agora tem um período um pouco mais sombrio. Tem uma outra influência mais sombria que se soma durante esse período, tá? Então, esse é o ponto mais delicado que a gente deve manter a atenção. E toda forma de evitar atritos evitáveis está valendo, tá? Até a semana que vem, que a gente vai, na semana que vem, explicar um pouco mais sobre a desarticulação desse aspecto, que vai durar até a semana que vem, Marte e Plutão. Até a semana que vem, toda prudência é pouca. Vale muito a pena a gente ficar
mais sereno, respirando e evitar todos os atritos evitáveis, porque eles tendem a atingir níveis destrutivos. Então isso, quem assistiu a live da semana passada, já começou semana passada e vai até semana que vem. Se segurem na cadeira aí, porque vai passar, tá? Mas enquanto ele passar, não é só Marte e Plutão, mas é Marte e Plutão com outro aspecto, com Saturno também. Lembrando que nós ainda estamos também sob a égide de um outro aspecto mais lento, que é o de Saturno com Urano. Esse vai demorar um pouco. Esses dois são inimigos mitológicos, né? Saturno e Urano, para quem conhece um pouco de mitologia, tem um caso complicado ali, né, de atrito entre os seus personagens símbolo. E isso, quando esses planetas se encontram num aspecto tenso, sempre é um período de muita pressão, em especial psicológica, e dificuldade de fazer fluir os projetos novos ou os projetos que exijam rapidez, agilidade e fluidez. Tá? Coisas que exijam a criatividade de Urano ou que exijam lidar com regras de Saturno. Durante esses períodos, que também começou há mais ou menos 1 ou 2 semanas e vai se estender até a semana que vem, a gente vai sofrer um pouco para fazer as coisas fluírem. Muita gente vai botar a culpa no Mercúrio retrógrado, dessa vez injustamente, porque dessa vez é muito antes do Mercúrio retrogradar e vai durar até um pouco depois essa quadratura do Saturno com Urano. E para terminar a nossa semana, terminamos. Não tem mais. Esses são os principais aspectos. Faço de tudo que a gente falou hoje. Se alguém chegou por último aí, dá uma olhadinha na live que vai ficar gravada, para pegar o início, que é importante. Eu destaco a oportunidade que cada ciclo nos traz de aprender algo novo com a natureza. E eu destaco em especial que o aprendizado aqui se dá através da força do coração, da coragem, do amor, que é o principal evento. Todo mundo pode estar falando do eclipse, dos terrores do eclipse e tal. Eu quero falar de algo mais positivo e luminoso, que é a entrada de Marte em Leão, né? É uma oportunidade para a gente colocar mais coração nas coisas que faz. É uma oportunidade de acessar esse sentido mágico e luminoso da coragem. E a gente se atrever a ser melhor, a agir melhor e colocar o coração na ponta da chuteira. Essa é a mensagem que eu queria deixar para o final, para a gente entrar nessa semana, nesse período lunar, com muita esperança de que sairemos melhores dele. Aproveitem as oportunidades que essas leituras nos trazem para a semana. Foi um privilégio ter estado com vocês. Continue acompanhando aqui essa semana a nossa programação. Obrigado pela presença dos que estão e dos que vão nos assistir depois. E até mais. Tchau!